Fala galera, beleza? Belo aqui com vocês. Hoje é dia de desenho geométrico, tranquilo? Dando continuidade ao nosso conteúdo, quadriláteros. O desenho de hoje será losango. Olha a representação de um losango, tranquilo? Alguns elementos de um losango temos que conhecer para poder efetuar essa construção, ok? Vem comigo que o show vai começar. Observa, um losango é um polígono que possui 4 lados. Ele se encaixa na categoria de um quadrilátero. Lembra que em qualquer quadrilátero a soma dos ângulos internos é sempre igual a 360. Tranquilo? A área de um quadrilátero, nesse caso o losango, é dado pela seguinte fórmula: D maior vezes D menor, maiúsculo e minúsculo dividido por 2. O que significa, Newton, esse D maiúsculo e esse D minúsculo? Olha para cá, significam as diagonais. Lembra que esse polígono ele é composto por 2 diagonais. Tranquilo? O que é diagonal? É um segmento de reta que une um vértice a outro não consecutivo. Tranquilo? Então observa, o losango é composto por 2 diagonais. E o encontro entre essas 2 diagonais acaba formando ângulos de 90. Olha a primeira ideia. Então, para construir um losango, eu posso partir desse princípio. A construção de hoje, de agora, nós vamos trabalhar com a ideia em suas diagonais. Eu quero construir um losango de modo que suas diagonais tenham 10 centímetros e 6 centímetros, respectivamente. Tranquilo? Vamos lá, vem comigo. Primeiro passo é você desenhar ou determinar uma de suas diagonais. Eu vou colocar a diagonal maior no sentido horizontal. Isso não é uma regra, ok? Vamos lá. Desenhando a primeira diagonal aqui, no caso equivalente a 10 centímetros, o meu próximo passo será o seguinte: eu vou fazer o uso agora do meu compasso. E eu vou traçar segmentos de maneira que eles sejam perpendiculares. Uma das primeiras construções que nós trabalhamos, tranquilo? Por que, Newton, segmentos perpendiculares? Olha para cá. Porque quando as diagonais se cruzam, formam ângulos de 90 graus. Lembrando o conceito de perpendicular, no caso de sua construção, você pega o compasso, coloca a ponta seca em uma das 2 extremidades. A abertura do compasso tem que ser, ou deve ser, maior que a metade dessa distância. Por exemplo, se esse segmento é equivalente a 10 centímetros, a abertura do compasso deve ser maior do que a metade, no caso, 5 centímetros. Não precisa ficar utilizando a régua e o compasso para efetuar essa medida. Olha para cá. Concorda que essa abertura já é bem maior que a metade? Então já funciona. Olha o que eu vou fazer. Eu vou determinar um arco de cima até chegar na parte inferior. Com a mesma abertura, eu vou mudar de extremidade e vou fazer com que esses arcos se cruzem. Olha, o que me interessa, o que nos interessa aqui é o ponto de encontro desses arcos. Tranquilo? Lembra que toda vez que arcos se cruzam, que segmentos se cruzam, que retas se cruzam, determinam sempre pontos. Então aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho um outro ponto. Beleza? Você vai traçar um segmento de reta que passe por esses 2 pontos. Mas lembra, isso é de qualquer medida? Agora eu tenho que ter um cuidado. Por que, Newton? Isso aqui vai me representar outra diagonal. E ela tem que ter um comprimento de quanto? De 6 centímetros. Uma propriedade bastante interessante que existe aqui é a seguinte: a distância entre esse ponto e cada uma das extremidades é sempre a mesma. Por exemplo, se essa diagonal aqui AC tem 6 centímetros, então quer dizer que do ponto de encontro até C tem 3, do ponto de encontro até A também tem 3, ou seja, ela é dividida exatamente ao meio. 3 abaixo, 3 acima, para dar justamente o comprimento de 6 centímetros.
Então, meu passo aqui, nosso próximo passo é fazer o seguinte, determinar um novo segmento, de modo que tenha 3 centímetros acima e 3 centímetros abaixo, que vai representar justamente a nossa segunda diagonal. Tranquilo? Vamos alinhar os dois pontos. Dois pontos alinhados, agora eu vou traçar um segmento de reta, beleza? Lembrando que tem que ser equivalente a 6 centímetros, que é o comprimento da outra diagonal, beleza? Então, vamos lá. Alinhado o segmento de reta, eu vou determinar um segmento aqui que tenha 6 centímetros de comprimento. Lembrando que eu tenho que alinhar esses pontos. Beleza? Segmento alinhado, construído a diagonal de 6 centímetros, eu vou para o último passo, que é fechar essa figura. Aqui eu representei pela cor vermelha. Eu vou ligar cada extremidade de segmento, formando assim os lados desse losango. Tranquilo? Vamos finalizar a nossa figura. Basta agora somente ligar cada extremidade. Newton, eu preciso saber esse comprimento? Não, simplesmente você fecha a figura. Ela vai ficar com essa aparência aqui. Beleza? Fechando a figura. Portanto, acabamos de construir ou desenhar um losango, tendo como referência apenas as medidas das diagonais desse quadrilátero. Beleza? Conceito aí simples e rápido. Lembrando que, se a diagonal maior tem 10 centímetros, então implica dizer que essa distância é 5. Essa distância também é 5. 5 mais 5, 10 centímetros. Essa medida aqui, 3 centímetros. E essa medida inferior também 3 centímetros, logo 6 e 10, de acordo com o que a questão está nos dizendo. Tranquilo? Gostou da ideia? Se quiser calcular a área desse cara, lembrando que a área sempre será diagonal maior vezes diagonal menor, tudo sobre 2. Logo, 10, que é a diagonal maior, vezes 6, que é a diagonal menor, tudo dividido por 2. Dividindo logo os 6 por 2, gerando então um 3. Logo, a área dessa figura será 10 vezes 3, 30 centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. E game over. Mais um desenho aí. Concluído. Tranquilo? Gostou da dica? Bacana? Então, nos encontramos em breve. Tchau, tchau. Abraço.